Ryun, um jovem jogador que ficou em primeiro lugar em um jogo esquecido e falido, até que aparece um novo jogo virtual de sucesso, sucessor do Asra, o antigo jogo falido. Agora o jovem Ryun vem para conquistar esse novo jogo chamado Asrian. Salve meus nobres! Antes de começar o vídeo, estou aqui para apresentar o mais novo parceiro do canal, a loja Luffy Pro. Lá vocês encontrarão camisetas e moletões de animes. Tem de vários animes, por exemplo, Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, Attack on Titan e muito mais, com um preço acessível. Para ficar ainda melhor, usando meu cupom de desconto, você terá 10% em qualquer item que adquirirem na loja. Corre lá e garanta sua camisa ou o seu moletom. O link da loja vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado, meu cupom também. Agora chega a minha enrolação e vamos pro vídeo. Fala aí meus nobres, beleza? O recap de hoje vai ser sobre o Mauá, que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like e compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. A história começa com 40 rankers que tentaram bater de frente com a leva de monstros, mas infelizmente todos falharam. Mas houve alguém que resolveu fazer o desafio sozinho, o mestre absoluto com 21 domínios sob seu controle. Esse mestre conseguiu limpar um domínio de monstros sozinho, em apenas um passo. Como consequência, recebeu os aplausos de todos, conseguindo a classificação implacável no mundo de Asura. Esse cara era o rei do mundo Asura. Infelizmente, toda a glória chega a seu fim, e com o nosso protagonista não foi diferente. Bom, ele tinha acabado com a guerra dimensional sozinho, que havia durado até 1836. Mas mesmo com esse feito, o nosso meninão fica decepcionado por não ter recebido nenhuma nota. Pô, sacanagem. O prota fica decepcionado por poucas pessoas jogarem esse jogo tão divertido. Claro que era divertido, pô, tu era o cara mais overpowered do game. O nosso meninão começa a pensar o motivo de poucas pessoas jogarem um game. Nisso, ele pensa que se o jogo fosse em realidade virtual, teria superado todos os jogos gráficos mais atuais. O jogo tinha tudo, escaladas, visões bonitas e história. Não faltava nada. Mas não adiantaria nada o prota ficar se lamentando. Bom, até que, enquanto ele mexia no PC, aparece um anúncio do novo jogo de realidade virtual perfeita, chamado Asrian Online. Bom, vendo aquele anúncio, o nosso meninão já saca que aquele nome era bem parecido com o jogo que ele era um deus. Bom, o prota vendo o trailer desse novo jogo já ficou abismado com tanta qualidade. Faltavam 5 dias para a abertura desse novo jogo. Enquanto isso, o prota relembrar tudo do jogo Asra, para assim conseguir ser o número 1 nesse novo jogo de realidade virtual. Até que chega o tão sonhado dia de abertura do jogo, o nosso protagonista rapidamente já escolhe seu nome, Ryun. Bom, nome registrado, e rapidamente ele foi parar dentro do game. No início, o nosso menino já dá de cara com um anjo chamado Kaidriel. Depois de ouvir esse nome, o prota lembra que já ouviu esse nome em algum lugar. Rapidamente, o nosso menino lembra que na verdade esse ser não era um anjo, e sim um demônio. Quando o demônio fala o nome verdadeiro do prota, ele já treme na base, parceiro. Mas o demônio não estava ali para lutar, e sim para ajudar o prota a escolher sua classe. Assim, né? Ajudar, entre aspas, bem as espadas. Continuando, o demônio apresenta algumas classes para o nosso meninão, que já desconfia, por conta que no jogo Asra tinha muito mais classes que esse. Até que ele percebe que tinha algo de estranho, meio que um botão secreto. Quando o prota estava indo até ele, o demônio fica nervoso e manda o prota escolher logo sua classe. Mas o nosso meninão já era experiente e nunca tinha visto um demônio daquele jeito, e já sacou que havia algo de errado. E sobre o tempo limite para escolher a classe, bom, o prota já tinha percebido que isso era a pala do Kaidriel. Em seguida, o prota ignora totalmente o Kaidriel e pisa no botão vermelho. Pisando nesse botão, o sistema avisa que o prota tinha achado uma sala secreta. As opções de classes aumentaram, até que as classes ocultas que o prota tinha achado eram bem interessantes. Mas o prota, né, com toda a sua experiência, desconfiava que o Kaidriel estava escondendo alguma coisa atrás do seu trono. Pô, o demônio já ficou nervoso, parceiro, e o nosso menino estava confiante. Bom, o Kaidriel, todo nervoso, fala que não tinha nada, mas o prota insiste e vai checar o trono, até que ele encontra uma classe que ele nunca tinha visto em 8 anos jogando Asra. Vendo todo aquele poder, ele já foi igual o Ben 10, colocando a mão no relógio. Só que o demônio Kaidriel, ele era um demônio trapaceiro e costumava enganar os jogadores. Assim que o prota pegou a espada pica lá, na verdade,
Essa classe que o Prota escolheu é a classe de suporte. O Prota olha para o demônio e o cara estava morrendo de rir da cara do nosso meninão, por conta que ele estava se achando demais. Mas o Kaidrel fala que essa classe pode ser surpreendentemente boa e não precisava o nosso parceiro ficar bravo. Mas o nosso meninão fica sem acreditar. O Kaidrel dá tchau pro nosso meninão. O Prota ainda fica desacreditado e sem saber o que fazer de suporte. Bom, o Prota vai chegar à sua janela de status, sempre mantendo a positividade. Essa classe ainda era uma classe oculta. Quando o Prota vê seus status, mano, ele até fica impressionado com quão merda eram os status. Pô, o cara vai checar as habilidades, né? Vai que, né, nunca se sabe. Vai que surpreendesse ele de uma forma positiva. O nosso meninão vê as habilidades e fala, mano, isso nem conta como uma habilidade, velho, pelo amor de Deus. Pô, não tinha o que fazer, né? O Prota era um merda. Quem diria, né? No antigo jogo Astra, o Prota era um deus sagrado. E agora, ele é só um merdinha mesmo. Continuando, o nosso Prota fala que vai ter que aguentar o que ele escolheu até o nível 50. Se ele se esforçasse, poderia dar bom. Ou não, né? O Prota vai testar suas habilidades contra essa Gosma aí. A Gosma vai pra cima do Prota e ele já ativa a habilidade de Bênção da Luz Celestial. Essa habilidade aumentava todas as defesas do usuário, deixando ele meio que invencível por alguns segundos. Alguns não, perdão, um segundo. O Prota até fica feliz por um momento e vai contra-atacar o monstro, né? Adivinha aí quanto de dano ele estava dando. Se tu falou 2, tu acertou. Como eu sei que ninguém falou 2, então geral errou, né? Comenta aqui quanto você falou. Bom, depois de ver seu dano, o Prota fica decepcionado, né, velho? Falando, caraca, velho, 2 de dano. Pô, o bicho cura mais do que o dano que eu dou nele. O monstro já vai pra cima do nosso Prota e ele usa outra habilidade chamada Proteção. Essa habilidade criava um escudo. Caso alguém acertasse esse escudo, ficava atordoado por 3 segundos. Essa habilidade já é bem útil. O nosso meninão já aproveita para quebrar o monstro na faquinha, aquelas que a gente usa para passar manteiga no pão. O Prota deve ter dado uns 300 golpes e não matou o bicho. Até que aparece outro jogador com apenas um golpe, ele matou o bicho e pediu desculpas para o Prota por atrapalhar ele. Antes disso, o Prota achou que ele era um nível alto, né? Mas na verdade, ele só era um arqueiro iniciante mesmo. Ele ficou, que porcaria é essa, mano? O cara matou o bicho que eu sofri pra matar com apenas um golpe. Sacanagem. Mesmo o Prota ficando puto, ele fala que não dava pra fazer nada sozinho com esses status de merda aí. Ele diz que precisava de uma dupla e que tinha que ser alguém muito poderoso, tipo um DPS. O nosso meninão percebe que estava em um ponto que não conseguia matar um slime sozinho. Ele precisava upar mais rápido. A resposta para isso seria um DPS. O Prota precisa de um DPS que saiba controlar suas habilidades e que seja bom em combate. O nosso meninão olha para o lado e vê 2 retardados lutando contra o slime e fala, esses daí tão fora de cogitação. Eu ri demais nessa hora. Até que o Prota lembra que existia um cara que ele conheceu no Astra Online. O Prota loga no Astra Online e vai até esse cara aí, que ele conhecia. Bom, no início eu achei que era amigo do cara, né, velho? Amigo caramba, meu parceiro. Assim que o Lobão viu o Prota, já partiu pra cima dele, querendo moer o Prota na porrada. O motivo de toda essa fúria, a única coisa que me vinha na cabeça era que o Prota pegou a mãe do cara. Sem ofensas. Os caras começaram a tirar um x1 pica. O Prota acerta o Lobão e acaba a batalha. Eles têm a resenha deles lá e o Prota já vai direto ao assunto. Fala que precisava falar sobre um negócio sério com o Lobão e pede que ele só lhe escute. Bom, o Prota explica que foi lançado um remake do Astra Online e tal. O Prota cita que a classe de mago estava em alta lá e já chama o Lobão pra jogar com ele. O Lobão já fica putaço, por conta que o Prota não tinha avisado a ele, nem nada. Tinha excluído o cara, vê só, sacanagem. O Prota fala que só tinha ido ver como o jogo era e depois foi buscar o Lobão. O cara meteu essa, meus nobres. O Prota estava quase conseguindo fazer o Lobão ir jogar esse novo jogo aí. Mas o Prota precisava convencê-lo a escolher a classe mago, senão não teria nenhum sentido. O Prota consegue jogar a lábia e recruta o Lobão. Uns dias depois, o Prota pediu para o Lobão encontrar ele no outro jogo, em um lugar chamado Lévia de Magos. E para o Lobão reconhecer o Prota, ele coloca uma pena na cabeça. Mané, tá de sacanagem. Até que chega um cara loirinho, falando que tinha algo que ficaria muito bom para o Prota. Bom, o Prota fica curioso, né? Até que o Lobão mostra sua verdadeira forma, que na verdade, ele era uma garota. Isso mesmo, o cara era mulher, mano. Só que tinha um probleminha aí. Depois de ver os status da mina, o Prota ficou abismado, cara. A bicha era muito roubada com a classe mago. Só que o nosso meninão não tinha contado a ela que ele era um bosta, tá ligado?
A amiga do nosso meninão fica falando para eles irem caçar e upar de nível. Mas o nosso meninão, como ele era muito fraco, ele fica dando desculpas. Depois de ficar um tempo pensando, o Prota faz uma proposta para ela, que era um duelo amigável. Pô, a mina fica felizona, mas logo fala, mas você não é um suporte, como planeja me vencer? Ela já fala pro Prota que não ia facilitar nada pra ele não, parceiro, que ele se vire. O duelo começa e a mina já vai pra cima do nosso protagonista, com a sua magia de fogo. O Prota estava fazendo isso para ver quanto de dano ela causava. Ela acerta o Prota e ele cai que nem bosta. A mina fica putaça por conta que o Prota não estava indo com tudo pra cima dela. E logo já avisa que se ele não jogar sério, ela iria quitar. O novo duelo começa e ela já vai pra cima do nosso Prota com tudo. Seria um desperdício se ele gastasse a imortalidade com esse ataque. Bastava apenas desviar. Mesmo que os ataques dela sejam fortes, ela era muito lenta e deixava muitas aberturas. Comparado com ela jogando no Asra, ela era bem inferior. Ela começa a ficar pistola por conta que o nosso meninão só estava desviando os ataques. Ela vai pra cima do nosso meninão com mais velocidade. Né? Esse ataque não dava para nosso Ryun desviar. Mas ele acaba ativando aquela habilidade de escudo roubada e acaba acertando ela e ganhando o duelo. Ela fica toda coisada pro lado do nosso Prota e fala beleza, mas quando vamos caçar? Ele fala para ela seguir ele até a Fortaleza Fantasmas, mas o recomendado era ter level 60. A menina já começa a questionar o Prota perguntando o que ele iria fazer. Ele fala que só de ver dava para perceber que não são mobs que eles conseguiriam matar. E em seguida ele fala para ela não se preocupar, que eles não iriam lutar com os monstros. Ela fica sem entender. Mano, o Prota explica para ela que eles não iam matá-los. Mas isso não significa que eles não iriam subir de nível. O Prota é muito cheater, velho. A menina já fala para o Prota para de confundir ela e falar o plano logo de uma vez. O plano do Prota era basicamente fazer os NPCs matarem os monstros. Eles levariam os monstros para que um NPC o mate no lugar deles. É um método bem simples e básico de se pensar. E para evitar que esse truque seja utilizado, os jogos mais recentes não permitem que o jogador receba experiência quando um NPC intervém na caça. Então eles deduziram que se esse método funciona no Asra, deve funcionar nesse também. Os caras estão burlando o sistema para ficar overpower, mané. O primeiro passo era chamar a atenção de um monstro. A mina faz muito bem. A velocidade era muito importante no plano, e por conta disso, essa parte o Prota deixou com ela. Depois de atrair os monstros fantasmas, a mina começa a correr na direção do Prota. A segunda parte do plano era se dividirem. A Ayn fica em dúvida, mas o Prota usa sua proteção deixando os monstros atordoados, enquanto eles correm em direção aos NPCs. Os NPCs vendo os mobs se aproximando já manda aquela magia insana. Quase mata o Prota e a amiga dele, velho, por pouco. O plano do Prota dá certo e os dois ganham muitos pontos de experiência e acabam subindo de nível várias vezes. No dia seguinte, a Ayn fica on e encontra o Prota e já chama ele para caçar mais fantasmas. Ela cita que ficou bastante surpresa com o método do Prota e também fala que conseguiu chegar no nível 40 em 3 dias, só burlando a bosta do sistema. O Prota estava no nível 42. Em seguida, o Prota fala que estava pensando em caçar arqueiros fantasmas. Esses monstros eram chamados de monstros nomeados. E também eles eram mais fortes do que os monstros normais, mas eles davam grandes recompensas. Várias guildas estavam se preparando para caçar esses monstros nomeados, mas eles só iam botar em prática só depois de 2 semanas. E a ideia do Prota era pegar a recompensa da primeira morte, que acontecia uma vez por monstro. A Ayn já topa a ideia do Prota. Entretanto, não dava para os dois sozinhos monopolizar todos os monstros nomeados. Para esse trabalho, eles iam precisar de ajuda. Mas o Prota queria ir além. Ele queria ir atrás dos monstros nomeados especiais, aqueles que dão atributos bônus como recompensa. A amiga do Prota nem deixava o nosso meninão terminar o plano e já topava tudo, mané. O Prota manda ela quietar o facho e ela solta um tá na hora do pau. A Ayn já pergunta o que foi agora pro nosso protagonista. O nosso meninão cita que eles nem tinham decidido de qual monstro nomeado eles iam atrás. O nosso meninão avisa para a Ayn não esquecer dos pontos de status. Quando eles vão ver, a Ayn só tinha 70. O Prota já deduz que já que se ganhava 2 por nível, ela deveria ter 78. Observe. Daí ele pergunta cadê os outros pontos. Ela fala, os 8 pontos, né? Eu coloquei em força. O Prota fala, como é que é? Meu irmão, tu é uma maga, pra que tu botou pontos em força, cacete? O Prota fica macabro e a Ayn explica que foi na força do hábito, já que ela costumava jogar de lobisomem no Asra. O Prota pergunta, meu irmão, essa mina é idiota ou o quê?
O nosso meninão ajuda ela com os atributos, upando tudo certinho. Apesar da Ayn ser proeficiente em combate de curta distância, ela ainda tinha uma saúde baixa, por ser uma maga. Mas com as habilidades do Prota, acho que isso não seria um problema. Mano, a Ayn já dava 500 de dano, só com a habilidade de fogo dela. Bom, depois de decidirem um monstro nomeado que eles iam caçar, o monstro se chamava Leopardo. Entretanto, eles tinham um problema, porque tinha uma guilda que também estava com o mesmo objetivo de matar esse boss, no mesmo dia e na mesma hora que eles. Então, lascou. Bom, a guilda vai ao encontro com esse tal Leopardo, né? Esse cara de cabelo branco já pergunta pro Helldust o que estava preocupando ele nessa expedição, até que eles chegam até o local. Bom, eles não podiam entrar pela entrada do templo, ou seriam atacados imediatamente. O líder da guilda já fala que agir individualmente era proibido, caso alguém morresse, ficaria sem recompensa, até que todos são cercados por uma névoa que atrasava os movimentos. Depois de ficarem encurralados, aparece o tal boss. Era apenas o velhote, roubado puro cheat, com a magia roubada. Nada demais, dá pra solar. O tal mago esquecido chamado Leopardo, o cara manda um papo que ninguém que entrar lá não sairá pra contar a história. Já começou a dar errado, o corpo do loirinho começou a tremer. Bom, o líder já começa a organizar o grupo. Um dos jogadores já vai pra cima do mago, contudo, se achando o cara. Meu irmão, o mago mata ele sem fazer nenhum movimento. O mago começou a matar um por um e todos já ficaram desesperados. O mago acaba com todos, menos com o loirinho, que não é besta e já se escondeu. Enquanto o loirinho fica pensando o que vai fazer para não entrar na lista negra da guilda por fugir, chega a Ayn e o nosso meninão. O loirinho já se pergunta quem são esses dois. Meu irmão, se nenhuma guilda com vários jogadores fortes deu conta desse boss, imagina esses dois. Continuando a resenha, chegando até onde o boss se encontrava, a Ayn já pergunta se o boss era o velhote que estava lá. O nosso meninão confirma e ela já pergunta por qual motivo ele estava do lado de fora. Será que alguém tentou matar ele? Vários tentaram. Um correu e o resto de tudo foi de base. O Prota logo fala, nem, ele é um boss de level 95, até mesmo um grupo com uma porrada de jogadores de nível 30 não seriam suficientes para derrotar ele. Ai ai, se o Prota tivesse avisado aos caras lá, nada de ruim teria acontecido, né? A Ayn já fala que já que o Prota tá dizendo, né, ela iria dar o seu melhor. O velhote percebe a presença do nosso meninão e da Ayn, e na cara dura, chama eles de ratinhos, meu parceiro. Mete a porrada nesse cara, meninão. Pode meter. Lá ele, viu, parceiro. O velhote todo confiante fala que era dever dele acabar com a vida deles também. Só que ele solta um ataque e a Ayn desvia como se não fosse nada. A mina assistiu Matrix, meu parceiro. Fica aí pensando. O velhote já fica como? Nervoso. Vou explicar o que estava acontecendo aqui. O Prota estava usando sua habilidade de invencibilidade na Ayn. O nosso meninão já percebe que, mesmo com a habilidade de invencibilidade por um segundo, era impossível bloquear o ataque do Leopardo, um monstro de nível 95, papo reto, ou velhinho roubado, meu parceiro. A única forma de passar por isso era refletir o ataque com um ângulo certo. Se a Ayn reagir rápido o suficiente para não tomar um ataque em cheio, o dano é baixo o suficiente para a invencibilidade de um segundo tancar. Só que tinha um probleminha aí, né? Era quase impossível de se fazer, caso seu tempo de reação não seja bom o suficiente. Isso era basicamente o oposto de tentar dar um crítico. A Ayn já pergunta se isso realmente era possível. O Prota já mete, se não confia em mim não. Tô falando, pô, tenho certeza que você consegue. O nosso meninão tinha pensado nesse plano, pois ele sabia o quão bons são os reflexos da Ayn. A Ayn fica meio assim, mas ela acaba aceitando. O Prota diz que, entretanto, ela precisava acertar nos pontos vitais quando for atacar. Ela toda animada já fala que tinha pegado o jeito da coisa. Meu irmão, essa mina é toda emocionada. Bom, o Prota fala que sabia que ela ia conseguir. E o velhote já fica putaço porque os caras estavam resenhando na frente dele em vez de lutar. O velhote pergunta se eles não tinham amor às suas vidas, e em seguida ele solta um ataque na direção do nosso meninão, que já usa sua habilidade de invencibilidade por um segundo, e desvia. O Prota decide que era difícil desviar e usar uma skill. Enquanto isso, a Ayn aproveita o vacilo do velhote e acerta um crítico tirando 845 de dano. Ainda solta um acho que quem precisa prestar atenção é você. Vamos ser sinceros, você tá bem velho, hein? O velhote já fica putaço
e já começa a usar todos os cheats que ele tem. O cara já liga tudo, meu parceiro, e manda eles apreciarem o poder dele divino. Pô, cachau! Aí já pergunta, e agora pro nosso meninão? Ele já responde, chá comigo. O cara é um gênio, parceiro, pode botar nas costas dele, que ele carrega. O nosso meninão já fala pra ela correr na direção do velhote, quando ele mandasse. O nosso meninão pula em cima do velhote e usa sua invencibilidade por um segundo. Essa habilidade poderia parar até um skill de múltiplos hits. E junto com isso, ainda poderia atordoar os inimigos. O nosso meninão, em seguida, já diz para Aang correr na direção dele. E diz que ele estava atordoado, era a vez deles atacarem. Ela dá um super crítico no velhote, dando muito dano nele. A Aang fica toda feliz e o Prota fala, deixa a assistência com o pai. O cara é um monstro nas estratégias. Mas o velhote ainda estava de pé e muito puto por eles conseguirem atacá-lo. Bom, a Aang já fala que depois desse surto, ele já deve estar com o pé na cova. O Prota confirma e já diz que estava quase na hora do ataque final dele. O velhote usa seu ataque final, piso de gelo, mas o Prota já tinha um plano em mente. A Aang já vai correndo na direção do velhote e o Prota já usa sua invencibilidade nela, anulando totalmente o ataque do boss. E assim, a Aang acaba com ele. O velhote fica sem acreditar como que era possível um ser divino morrer para dois mortais inúteis. Os dois ficam felizes e o loirinho só observando eles. A Aang fala que já estava preparada para o pior. O loirinho vendo aquilo, fala sem chances como que era possível aquele boss, que o grupo dele foi derrotado, sendo vencido por apenas 2 pessoas. E ele já fica curioso, perguntando quem são esses dois. Contando com o Leopardo, o nosso meninão e a sua amiga já derrotaram 18 monstros nomeados. Com os itens que eles ganharam, já somavam mais de 20 mil de ouro. E eles ainda tinham 9 itens raros e um de grau único sobrando. Já que a Aang era uma DPS, ela iria ficar com o cajado e o Prota com o resto. O item único valia 10 vezes um item raro. Então se a Aang ficasse com o cajado de grau único e o nosso meninão com o resto, eles estariam dividindo igualmente. A Aang já mete um tanto faz e pergunta o que ela faria com o cajado, já que as armas da classe dela são luvas. O Prota pergunta se poderiam usar o cajado para encantamentos. Caso eles estivessem sem ouro, poderiam farmar um pouco mais. Dividir loot em grupos era sempre complicado. A Aang já estava com uma carinha assim. O nosso meninão espera que a Aang não se sinta como se ele estivesse enganando ela. Em seguida, ela disse que estava de boa com qualquer coisa que o Prota decidisse. Pô, a mina é mó humilde, velho. O Prota fica felizão e já propõe para eles irem até o encantador, pegar novos equipamentos. A Aang já fica feliz e já aceita. Chegando lá, ela fica toda impressionada com a cidade, por ser bem detalhada. A Aang já fala que vai turistar a cidade um pouquinho, mas rapidamente um NPC barra ela, mandando ela parar. Ela fica sem entender o motivo. O NPC fala que os sacerdotes negros são proibidos na cidade, por conta que eles estavam com capas pretas. Bom, esses sacerdotes negros, diferente dos sacerdotes comuns, sacerdotes que usam o poder da escuridão, não são muito bem tratados pelos NPCs. Como a classe deles foi canonicamente criada pelos hereges, frequentemente enfrentarão restrições para entrar em cidades e instalações importantes. Rapidamente, o nosso meninão fala que aquelas vestimentas eram só alguns equipamentos que eles tinham saqueado. O NPC fica meio assim, mas fala que vai deixar eles passarem, mas fala para eles não causarem nenhum problema. O Prota agradece e dá um bom dia para ele. Bom, o pessoal vendo o Prota e a Aang passar, já começa a cochichar, falando um monte de bosta. Até que eles chegam até um encantador. O Prota pergunta se tinha um vestiário. A moça usa um feitiço de teletransporte, levando os dois até o vestiário. Bom, por saber esse feitiço remoto, essa moça aí deve ser um NPC de nível muito alto. O Prota fala que vai na frente e manda a Aang sair quando estivesse pronta. Para encantar um item raro, o Prota deveria pagar 2.000 de ouro adiantado. O nosso meninão já pede para o NPC fazer seu melhor. A moça encanta, mas diz ao Prota que foi um fracasso e ainda pergunta se ele gostaria de tentar de novo. Bom, depois de tentar com todos os itens e todos seus itens raros acabarem sendo destruídos, o nosso meninão fica na mágoa falando como que era possível. A taxa de sucesso era de 45%. A NPC já fala que a taxa era definida e as chances de darem certo eram baixíssimas. Sacanagem com o nosso meninão. A Aang de primeira consegue encantar sua luva. E o Prota fica, caraca, como que é possível perder todos os meus itens? E ela conseguiu de primeira. A Aang consegue encantar o vestimento que o Prota estava usando. E ele agradece e diz que valeu a pena apoiar a Aang.
Aqui já corta para esse loirinho que foi expulso da guilda por simplesmente fugir na luta contra o boss lá. O líder da guilda do loirinho tinha ficado puto por conta que ele tinha postado o vídeo no YouTube. O loirinho estava pra baixo, até que chega seus amigos animando ele e falando que também saíram da guilda e tal. Eles pedem que o loirinho removesse o vídeo que postou de outros jogadores. O loirinho achava que eles eram NPCs, mas depois ele cai na real, que são jogadores, e já fica com medo de ser processado. Os dois amigos do loirinho mandam ele conversar com eles pessoalmente, por conta que o vídeo tinha se tornado viral, então eles podiam entrar em contato com ele a qualquer momento. Cortando para o Prota e a Ain. Mano, a Ain estava muito roubada, ela já estava dando 2500 de crítico. O nosso meninão cita que todos os pontos de status dela foram colocados em poder mágico. Então ela era basicamente o canhão de vidro, mas mesmo com isso, ela se esquivava de tudo, com sua mecânica e tempo de reação que só ela tinha o poder para fazer. Depois dos dois conseguirem derrotar mais um monstro, o Prota upa pro nível 50. O cara fica emocionado, por conta que quando você chegava no nível 50, você desbloqueava uma habilidade de despertar. Essa tal habilidade era chamada de ult, e é muito mais poderosa que habilidades comuns. O nosso meninão tinha salvado seus pontos de status até esse grande momento. O Prota queria fazer a missão do despertar, mas o sistema logo fala que ele não podia. O nosso meninão já fica na mágoa, por conta que os suportes brilham jogando com outros jogadores, e por conta disso, o Prota não podia fazer a missão do despertar sozinho. Ele precisava de um aliado com as mesmas qualificações. O Prota lembra do demônio que o enganou, e ele em seguida fica putaço. Bom, a Ain já pergunta se o Prota estava nervoso. Ele responde que não. A recompensa da missão de despertar era para escolher uma habilidade, mas as escolhas das habilidades dependerão do quão bem vocês fazem a missão. Então era bom eles darem seu melhor. Enquanto a missão não começava, o sistema extrai uma palavra do subconsciente do nosso meninão. Depois da extração ser concluída, a palavra-chave era tempo. O sistema também extrai uma palavra do subconsciente da Ain. A palavra dela foi paixão. Quanto mais fundo eles fossem em seus subconscientes, mais overpower eram as habilidades de despertar deles. Bom, enfim, a missão começa. Todos os status dos dois foram revertidos a 10 e seus pontos de status e suas habilidades foram revertidos a 0. Tudo voltaria ao normal depois que eles completassem a missão. Bom, isso é o que aconteceu com os dois, era um reset, por conta que o sistema deu a eles a habilidade de voltar no tempo. O Prota já pergunta se a Ain estava bem, e ela já diz que estava se sentindo como se fosse uma gosma. O Prota responde, então tá de boa. O nosso meninão clica para iniciar a missão e algo já começa a acontecer. A Ain rapidamente manda o Prota olhar para frente, e na frente deles tinha um clone dos dois. Bom, parecia que para passar para a próxima fase, os dois tinham que quebrar seus clones na porrada. O Prota tem a ideia de um enfrentar o clone do outro, e a Ain adora a ideia. Seria uma honra quebrar essa sua cara feia. O clone da Ain já vai para cima do nosso meninão, mas facilmente ele derrota ela. Pô, a Yae, por mais que ela fosse pica, ela não conseguia copiar todas as características humanas. A Ain sem esforço também derrota o clone do Prota, e os dois passam de fase. Bom, depois de conseguirem completar o primeiro nível, os dois ganham uma recompensa de 20 pontos de habilidade. O Prota já saca que isso seria como um minigame roguelike, que você ganhava pontos toda vez que descesse um nível. Enquanto isso, a Ain já tá upando os status, parceiro. Essa mina é muito engraçada. Os dois começam a descer até o segundo andar da missão. Aparecem novamente os clones deles, e cada vez estão aparecendo mais com eles. O clone da Ain já vai para cima do nosso meninão, e mesmo assim não se comparava com a real Ain. O Prota bagaçou ela. A Ain também derrota o clone do Prota sem esforço, e os dois continuam descendo. Agora os clones eram de grau 3, e os status já estavam ficando roubados. Com muita velocidade, o clone da Ain já vai para cima do nosso meninão. Agora os movimentos do clone estavam bastante parecidos com a da Ain. O Prota usa sua invencibilidade em um segundo e acerta o clone, mirando um ponto vital, mas pega de raspão. O Prota estava quase derrotando o clone, mas o clone foi rapidamente para cima do Prota. Enquanto isso, o nosso meninão estava mirando seu ataque de invencibilidade por um segundo no clone, e quando ele achou que tinha conseguido derrotá-lo, na verdade, o clone aparece nas costas do Prota, acertando um ataque crítico nele. Nisso, com esse dano, o Prota acaba perdendo seu braço esquerdo, e quando ele analisa o clone de novo, vê que ela tinha uma habilidade oculta roubada.
será que o Prota vai conseguir dar conta desse clone? No último vídeo, a gente viu que o nosso protagonista e sua amiga estavam um pouquinho lascados contra os clones lá, né? Certo? Bom, depois do nosso meninão perder seu braço esquerdo, claro que ele vai lá dar aquela checada nos status do clone, né? E vê que as habilidades do clone eram bem diferentes das suas. A habilidade que o clone tinha era uma habilidade que causava dano baseado na quantidade de dano que ele absorvesse. Aquilo era uma habilidade ofensiva. O nosso meninão já fica animado, né? E essa habilidade parecia tão roubada quanto um cheat. E finalmente, o nosso meninão estava motivado e fala para acabarem logo com esses clones. Bom, depois disso, eles conseguem limpar o terceiro andar do abismo e, consequentemente, ganham uma recompensa de pontos de status. O nosso meninão consegue desbloquear uma habilidade despertada chamada Escudo Invertido. Já a amiga do nosso meninão conseguiu uma habilidade despertada chamada Mágica Power Push. Bom, eles só podiam escolher uma habilidade despertar, então era bom eles escolherem com cuidado. No Asra, as coisas começavam a complicar no quarto andar. A maioria dos usuários paravam no terceiro. Então, isso quer dizer que o jogo realmente estava prestes a começar. Bom, o nosso meninão, como ele não é besta, já usou seus pontos de status para upar sua habilidade de proteção do Deus Celestial e botou a habilidade logo no nível 8. E agora ele podia usar outra habilidade, chamada Espada da Visão. Bom, ele mudou o nome dessa habilidade, agora ela se chama Absorção de 1 segundo. O cara gosta das coisas com o nome de 1 segundo, né? Meio estranho, mas ok. Até que ele escuta alguém falando que parecia que ele estava se divertindo. Adivinha quem é? Adivinha. Quem adivinhar ganha um pão. Quem disse que foi a Ai? Acertou. A bicha morreu, meus nobres, e acabou virando um fantasma. O Prota tenta achar, mas ela avisa a ele que não dava pra ver ela, já que ela era um fantasma. Logo, o nosso menino fala que quando ele voltasse no tempo, ela voltaria à vida. A Ai fala, nossa, que massa, vou pegar uma pipoca e esperar. Bom, o nosso protagonista chega até o quarto andar do abismo e o confronto começa. O nosso meninão já manda a Ai ficar de olho em suas costas, para caso algum dos clones resolvessem pegar ele de surpresa. Que esses dois clones aí não tava pra brincadeira. O nosso meninão já vê que os clones eram extremamente fortes, e a Ai já dá aquela dica que vai ser difícil. Mas usando a nova habilidade do Prota, a tal Espada da Visão, ele até que teria chance contra eles. O clone já usa uma habilidade que o Prota nunca tinha visto e vai pra cima dele. Essa habilidade do clone era uma magia que aumentava o alcance e buffava o dano. É, né? Bem roubadinha. O nosso meninão iria tomar mais dano se ele se distanciasse. Então ele já vai pra cima do clone da Ai e usa sua absorção de 1 segundo, que basicamente absorvia o dano do oponente. E ele usava essa absorção para dar dano no adversário. E foi exatamente isso que ele fez, acertando o clone da Ai em cheio. Mas mesmo com a Espada da Visão sendo tão poderosa, o nosso protagonista era fraco em termos de dano. O nosso meninão estava tirando X1 e esqueceu que era na verdade 2x1 e quase levou um ataque nas costas do seu clone. O nosso protagonista quase morreu e a batalha tinha apenas acabado de começar. Enquanto pensava na grossa, o clone da Ai ataca o nosso protagonista pelas costas, mas ele consegue desviar. Nisso, o clone do Prota acaba tirando um ataque que por pouco o nosso meninão não conseguia defender. E mesmo assim, ele ainda levou 52 de dano. O Ryun já fica impressionado por conta que o clone tem um ataque à distância. Muito roubado, parceiro. A Ai já avisa ao Prota que ele não tinha escolha, a não ser voltar no tempo. Mas ele manda ela esperar e diz que tem um plano, enquanto o clone da Ai ia pra cima do nosso meninão. Contudo, ele só manda a Ai observá-lo. Em seguida, ele usa sua absorção de 1 segundo, mas ele acaba levando um ataque do clone em cheio, deixando seu HP abaixo de 20%. Com isso, uma habilidade chamada Efeito da Fada Sanguinária tinha sido ativada. Ele fala que era para a Ai continuar observando ele, que agora era a vez do nosso meninão atacar. O nosso meninão vai para cima dos clones, contudo, ele usa sua imortalidade por 1 segundo, anulando o clone da Ai e fazendo seu clone ir em sua direção. E assim conseguindo atacar em cheio com a Espada da Visão. Mas ainda não era o suficiente para matar o clone, até que a Ai avisa do ataque do outro clone, mas o nosso meninão já esperava esse momento. Os dois clones atacam o Prota e o plano do Ryun era
basicamente refletir os dois ataques ao mesmo tempo. Se ele conseguisse fazer isso, eles não teriam como se defender. O Prota consegue acabar com o clone da Ain e só faltava o clone dele. Sem muito esforço, o Prota consegue derrotar ele também. Depois disso, o Prota fica só o pó e a Ain fala bom trabalho pra ele. O nosso protagonista consegue desbloquear outra habilidade despertada, chamada Espelho da Alma. A Ain também consegue uma, chamada Explosão de Vestígios. Em seguida, ela pergunta se agora o Prota ia voltar no tempo. Ele diz que sim, só ia fazer um reconhecimento primeiro. O cara foi conferir o quão forte eram os clones que apareciam no quinto andar. Ele olha primeiro o clone da Ain. A bicha era tão roubada que parecia facilmente um boss nomeado. O Prota lembrava de ter chegado no quinto andar no Asra, mas não lembrava dos clones serem tão apelões assim. Enquanto pensava na grossa, o clone da Ain vai pra cima do nosso Prota sem ele perceber. A Ain até tenta avisar ele, mas antes que ele fosse atacado no último segundo, ele consegue voltar no tempo. E assim, a Ain volta à vida. Parceiro, se a Ain não avisa ele, já era. E é de comes e bebes. Bom, antes de ir pra porrada no quinto andar, o nosso meninão vai beber aquela água, que ele não é de ferro, né meus nobres? Depois disso, ele vai até a janela e sente o vento frio. Em seguida, ele parece ter alguma ideia e volta pro jogo de novo. Ele não podia morrer, já que sua honra de ser o melhor jogador do Asra estava em jogo. Eles limpam os andares do primeiro até o quarto de novo e chegam até o quinto andar. Os clones já vão pra cima deles. Agora seria bem diferente, já que o Prota e a Ain têm a total vantagem sobre eles. O nosso meninão usa sua habilidade Espada da Visão, jogando o clone da Ain pra cima. O Ryun já diz que vai deixar o clone por conta dela mesmo, e em seguida vai pra cima do clone dele. Bom, o dano da Espada da Visão era igual a qualquer bloqueio da absorção de um segundo. Havia um limite de quanto a absorção de um segundo aguentava por acerto, sem o Prota sofrer nenhum dano. E para maximizar a eficiência da Espada da Visão, o nosso meninão fez com que a Ain aprendesse uma habilidade do tipo Vento e também desfez temporariamente o Fogo Amigo. Assim o Prota conseguia absorver os múltiplos ataques de vento da Ain, podendo usar quase todo o dano da Espada da Visão. Depois disso, o efeito da Espada da Visão aprimorada do nosso meninão tornou-se forte o suficiente para bloquear os ataques de um monstro nomeado, e o equilíbrio do Prota, que estava sendo prejudicado por bloquear os ataques, era reequilibrado através da habilidade Barreira de Vento da Ain. O Prota precisava se aproximar ao máximo dos clones e cortá-los. Com essa estratégia, eles nem mesmo deixaram os clones usarem alguma habilidade, enquanto a Ain distraía sua cópia usando sua Barreira de Vento, impedindo que ele se aproximasse. Enquanto a Ain estava cuidando do seu clone, o Prota vai para cima do suporte, mas quando ele ia acabar com o clone dele, o clone ativa sua ultimate chamada Espelho da Alma, se transformando no clone da Ain. Aproveitando esse vacilo, os dois clones da Ain vai para cima do nosso protagonista. O nosso meninão demorou demais para reagir. Bom, não tinha mais o que fazer. Nessa velocidade, ele ia ser acertado em cheio, mas a Ain acaba salvando o Prota usando sua habilidade de vento. O nosso meninão ativa novamente o efeito da capa da fada, mas ele só tinha 25 segundos restantes. O nosso meninão mal conseguia desviar dos ataques com a capa da fada de sangue ativada, e mesmo que ele conseguisse desviar de um ataque, sempre vinha outro em seguida, de um ponto cego. O nosso protagonista e a Ain já estavam em seus limites, já era bastante difícil acertar uma das Ain, e para acabar de completar, uma delas usa sua ultimate. O nosso meninão já fica nervoso. Bom, essa ultimate do clone era um ataque onde se concentrava toda a mana do usuário em um poder mega destrutivo. O nosso protagonista e a Ain até pula para desviar. O problema é que tinha outro clone da Ain usando a mesma ultimate. Parceiro, como eles estavam no ar, não tinha como desviar. Bom, eu pensei, você pensou, todo mundo pensou, lascou. Mas o nosso meninão precisava fazer algo. Eles não poderiam morrer ali, sem mais nem menos. Até que ele pensa em desviar a direção do ataque. Em seguida, o Prota pega sua espada e arremessa na mão do clone, fazendo o ataque ser redirecionado para o chão, quebrando um pedaço da fase e sugando um dos clones para baixo. Velho, já que todas as estratégias do nosso meninão tinham dado erradas, bom, o que restava era arriscar tentar jogar o outro clone no mesmo buraco, para ver se assim eles conseguiam passar desse andar. O nosso meninão vai para cima do clone e manda a Ain empurrar os dois dentro do buraco.
E assim é feito. Eles conseguem limpar o quinto andar do abismo. Até que aparecem umas pessoas observando o Prota e a Ai jogarem, que era do centro de monitoramento do Astra. Bom, essas pessoas estavam duvidando que o Prota conseguiria passar do quinto andar. Só que depois deles limparem o quinto andar do abismo, os vestígios do passado tinham sido destruídos, e por conta que o estágio tinha quebrado um pouco, as habilidades despertadas foram escolhidas automaticamente para os dois. A Aya fica boladona com isso, mas o Prota manda ela se acalmar, até que os dois vão ver seus status para ver qual habilidade despertada eles tinham ganhado. Depois de verem, eles ficam surpresos. No dia seguinte, o Prota vai ter uma reunião de sua antiga classe, e mesmo todos sendo estudantes universitários, continuavam a falar sobre o novo jogo Astra Online, até que chega um colega que estudou com o nosso Prota no ensino médio. Nessa época, esse loirinho aí nem falava com o Prota. Esse cara aí já chega perguntando se o nosso protagonista jogava o jogo Astra, e também fala que lembrava do Prota jogando o antigo jogo Asura Online, e em seguida faz uma proposta interessante pro nosso meninão, que já deixa ele surpreso. Bom, a proposta desse cara aí era transformar o nosso meninão em um jogador profissional. Bom, a equipe que o nosso meninão ia entrar era chamada de Stardust, mas o nosso meninão ouviu que eles estavam procurando jogadores que já jogaram o Astra Online. Se o Prota se inscrevesse nesta equipe, eles aceitariam na hora. Também, né? O cara era o melhor jogador do Astra e também um dos caras mais estrategistas desse Mauá. Já era pra ele estar jogando profissionalmente faz tempo. Mas mesmo assim, o Prota acaba recusando a proposta do loirinho. Não recusando totalmente, na verdade, ele disse que iria pensar e mais tarde falaria a resposta dele. Mas para agradecer pela refeição, o Prota acaba dando uma informação sobre a missão secreta para esse loirinho. O cara fica todo agradecido e o nosso meninão fica feliz e diz que iria ser divertido se encontrar com ele para falar sobre o jogo às vezes. Bom, o nosso meninão precisava testar sua nova Ultimate antes que a Ai chegasse. Em seguida, ele vai até uma loja para comprar um boneco de teste e ele escolhe esse bobo da corte. O nosso meninão vai até o habitat do caranguejo rochoso e usa sua Ultimate no boneco. E assim, conseguindo manipular o boneco, essa habilidade despertar era um pouco não, era muito roubada. Essa habilidade aumentava o atributo principal do usuário, então essa habilidade funcionava com qualquer classe. O nosso meninão tinha outra habilidade muito roubada, chamada Onda Imponente. Era uma habilidade que reduzia a defesa do inimigo em um valor fixo. A empatia do nosso meninão estava em 130. Isso significa que se eles não forem chefões de nível 200 ou 300, a maioria das defesas dos inimigos serão reduzidas a zero. Com a habilidade de assimilação do nosso meninão, criava um efeito de sinergia perfeito. O nosso meninão leva a Ai até um monstro de gelo e usa sua habilidade de assimilação nela, conseguindo manipular o seu corpo, parceiro. A Ai era confiante somente em combate corpo a corpo, já o nosso meninão, ele era bom em todos os sentidos. Isso fazia ele ser muito apelão com o corpo da Ai. O cara acertava um golpe no monstro e dava 17k de dano. Esse dano só era alcançado quando um jogador chegasse no nível 250 ou mais, mas eles apenas eram nível 50, apelões demais. Depois de derrotar esse monstro aí, a Ai fala para eles irem atrás de outros monstros, mas o Prota manda ela esperar até que apareça um velhote dando uma missão secreta para eles. O nosso meninão aceita sem hesitar. A missão era a seguinte: eles precisavam defender a entrada das ruínas, mas eles não precisavam ficar lá o tempo todo, só precisavam estar lá quando a lua atingir o seu ápice por 1 hora. O nosso meninão tem que impedir as pessoas que iriam se filtrar naquele lugar. E também, não importa o que aconteça, não era para eles entrarem na ruína. A já se pergunta se existia alguma missão assim no Astra, e como nosso querido Ryun sabia dela. Ele explica que foi um membro da sua ex-guilda que lhe falou. A Ai, toda ciumenta, já pergunta se foi alguma menina. Ih rapaz, estranho, hein? O nosso meninão cita que não sabia, já que a Ai era uma menina e ele também não sabia. Então não dava pra saber qual o gênero do jogador. A Ai, toda motivada, já manda o nosso Prota se mexer, que eles precisavam se preparar. Eles ficam lá protegendo as ruínas e conseguem finalizar o primeiro dia. A Ai fica com tédio e já chama o nosso meninão pra porrada, pra aquele X1 insano. O nosso meninão, todo cagado, já arrega pra ela. Bom, no segundo dia, a Ai já pergunta se ninguém iria atacar as ruínas. O Prota fala que o certo seria eles não atacarem, mas manda a Ai se preparar, que
tava chegando um pessoal aí. Parceiro, enquanto os figurantes ficavam felizes por achar a missão secreta, mano, a Anja vai pra cima dos caras e começa a matar o pessoal rindo, parceiro. Os caras já ficam tudo cagado, falando que já viu essa pessoa no YouTube antes e que tinha certeza que era um NPC por conta dos seus movimentos e da sua característica de rir quando mata os inimigos. Pô, sacanagem aí. Aí fala que fazia tempo que não lutava contra outros jogadores e já chama o nosso protagonista pra porrada de novo. Até que aparece o velhote falando que os dois fizeram um bom trabalho defendendo as ruínas e como recompensa dá um tipo de elixir para eles que tinha um poder misterioso e também amplificava o potencial de quem beber por 1 hora. Bom, o nosso protagonista já fica feliz por receber o elixir dos céus. A Anja pergunta se isso era bom e o nosso meninão responde que sim, já que era bem difícil de se conseguir no Astra. O nosso protagonista dá o elixir pra Ayn e ela fica felizona. Meu parceiro, essa bicha vai querer abrir pro Prota. Vê o que eu tô falando. Lembra daquele loirinho que fez aquela proposta pro nosso protagonista? Bom, esse cara chamou o nosso Prota pra lanchar, né? Pra agradecer pela missão secreta. Com ela, ele tinha upado 10 níveis. Em seguida, ele mostrou outra missão secreta para o nosso protagonista, que o grupo dele tinha descoberto. Mas o nosso meninão percebe que essa missão secreta atrapalharia a que ele estava fazendo e já manda o papo pro loirinho, falando para ele não fazer essa missão e tenta explicar o motivo para ele. O cara entende e fala que vai tentar convencer seu grupo. Bom, o Prota consegue defender a entrada da ruína pelo 3º dia. E o velhote aparece dando recompensa pro Prota, que era uma espada única. Parceiro, o mundo todo que jogava Aslan descobriu essa missão que o Prota estava defendendo. Bom, e todas as guildas do mundo se reuniram para conseguir completar essa missão. No dia seguinte, chegou um modo de jogador e o nosso Prota já usa seu poder de assimilação na Ayn, que a coisa ia ficar séria, até que um desfigurante chega até a Ayn perguntando se ela ia fazer a missão também. Enquanto o figurante estava falando sobre ele, a Ayn, parceiro, maceta o cara e todos os jogadores já ficam nervosos. Bom, tinha bastante gente e eles precisavam defender a entrada por 1 hora. O Prota, vendo que tinha bastante jogador, deixa essa para a Ayn. Parceiro, a única coisa que o Prota faz é usar sua habilidade que abaixava a defesa dos inimigos. Mano, ai, macetou todo mundo no cacete, ao vivo, meu parceiro. E os que sobraram, correram. Só ficou esse carinha aí. Bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo.